Graça e paz, irmãos. Bom voltar. É bom estar de volta. Eu não sei o que o Marcelo tem na cabeça. Eu costumo dizer que uma igreja que me convida 2 vezes é porque tem alguma coisa muito errada. Que depois da primeira eles falam, melhor não, deixa para a próxima o outro aí vir falar. Mas, gente, é uma alegria estar com vocês. Sempre que volto a São Bernardo do Campo, eu me sinto em casa. Como já falei para vocês, vocês sabem, eu sou oriundo do ABC. Eu nasci em São Paulo, mas minha família se estabeleceu aqui no ABC. E, enfim, meu pai é pastor aqui em São Bernardo também, ali no Barra Assunção. Essa hora eles devem estar terminando o culto deles por lá. Então, é uma alegria estar com vocês por aqui essa noite. Bom, nós estamos na 10ª conferência de inverno e é uma alegria participar com vocês também e falar sobre um tema que eu gosto muito, o tema da escatologia, ou aquilo que a gente chama da doutrina do final dos tempos, ou a doutrina das últimas coisas, nós chamamos de escatologia. E então nós vamos olhar para uma passagem que talvez dentro do livro de Apocalipse é a minha preferida, que é o livro de Apocalipse, a passagem de Apocalipse capítulo 5. Então abra comigo lá em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse é facinho de achar na Bíblia, porque é o último livro da Bíblia. Tá? Então se você não achar, eu prometo que está na Bíblia. Abre lá no fundo, no final. Tá? E você vai achar Apocalipse lá. Eu vou ler o capítulo 5, vou ler do 1 ao versículo 10. Apocalipse capítulo 5, do 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque Cristo é o nosso leão e também o nosso cordeiro. Obrigado porque podemos contemplar a beleza de Cristo em suas diversas facetas. Então pedimos, Pai, que essa noite Teu Espírito sopre aqui, de maneira que possamos ouvir a Tua palavra, entendê-la, e mais do que entendê-la, aplicá-la à nossa vida, de maneira que seja um domingo de transformação por meio da Tua palavra. Então nos abençoa, nos orienta, de maneira que possamos crescer e ouvir a Tua voz essa noite. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, eu sou uma pessoa que adquiriu o gosto pela música clássica logo cedo.
A minha mãe, ela é toda metida erudita. Então, ela sempre gostou a vida inteira de música clássica. Então, para você ter uma ideia, isso é uma dica para quem é pai aí. Quando as crianças estavam muito agitadas em casa, aí a minha mãe fazia o quê? Ela colocava música clássica para tocar na casa. E aí a gente dizia a ela que a gente sossegava. Eu não acredito muito nessa tese. Porque ela falava, quando eu era criança, eu não parava, eu não sossegava. Ela dizia que eu sossegava quando eu ouvia música clássica. Então a gente cresceu nesse ambiente onde música clássica tocava sempre. Minha mãe sempre foi uma aficionada por música clássica. Se você um dia quiser sentar para conversar com ela, um dos primeiros tópicos que ela vai trazer para a conversa é exatamente a música clássica, né? E os compositores clássicos, ela vai falar lá de Mozart, vai falar de Beethoven, vai falar lá do Johann Sebastian Bach, vai falar de Rachmaninoff, vai falar de outros, Wagner e etc. Porque ela gosta. E por causa disso eu acabei tomando gosto pela coisa também. Afinal de contas, pelo hábito de sempre ter música clássica tocando lá na vitrola que a gente tinha em casa, eu acabei gostando. Então, nos anos recentes para cá, especialmente nos meus anos de muito estudo, quando eu tinha que me concentrar e focar e produzir durante os estudos do mestrado, eu colocava lá uma música clássica lá em casa para tocar, e aí eu conseguia trabalhar, enfim, adquiri o gosto. E uma coisa que é muito legal, se você nunca teve a oportunidade, um dia tenha. Eu acho que você não pode, como diz um amigo meu, você não pode passar dessa vida para outra, sem ter essa oportunidade de assistir uma sinfonia, sei lá, pega um dia e vai lá na Sala São Paulo, pega seu marido, sua esposa, alguém que você goste, leva lá, assiste uma peça de sinfônica que talvez esteja sendo apresentada por lá, e uma das primeiras coisas que você vai notar é que uma sinfonia, ela é uma coisa interessante. Ela nada mais é do que há várias vozes melódicas falando ao mesmo tempo. Se você pega uma sinfonia, você tem os violinos tocando uma coisa, e aí você tem as madeiras tocando outra coisa, aí você tem os sopros tocando outra coisa, os metais tocando outra coisa. E aparentemente, se você isolar essas vozes, são coisas completamente diferentes, às vezes são até dissonantes, às vezes são até vozes que nem você olha assim, será que isso combina? Mas quando você ouve o todo, todas as vozes falando ao mesmo tempo, sendo regido pelo maestro, por aquele que está liderando toda aquela sinfonia, você fala, gente, que coisa bela, que coisa maravilhosa. Você que nunca teve uma experiência como essa, para dar uma olhada num coral. Coral também é assim, você tem os vários naipes, né, de vozes, e cada voz canta uma linha diferente, canta uma melodia diferente, canta uma voz diferente. E eu não sei se você já teve a oportunidade de cantar em coral, mas ensaio de coral é muito engraçado, né? Porque você vai ouvir, tem uma sala, o pessoal está cantando uma coisa, aí na outra sala o pessoal está cantando outra coisa, aí numa outra sala eles estão cantando outra coisa, e fala, meu, tá esquisito esse negócio, né? Mas bota todo mundo junto, para cantar junto, aquela multiplicidade de vozes, fica uma coisa bela, uma coisa sinfônica, uma coisa apreciável, degustável. E eu acho que quando a gente pensa no nosso Senhor Jesus Cristo, a gente precisa olhar para Jesus como se Ele fosse uma sinfonia. Jesus, Ele tem tantas facetas e tantos ângulos para o qual você pode olhar, que a gente às vezes acaba focando num só elemento da personalidade de Cristo. Por exemplo, a gente fala de Jesus como servo, né? E foca em Jesus como servo, e só ouve a melodia de Jesus como servo, e esquece que a gente tem também o Jesus Deus, porque embora fosse servo, também era Deus. E a gente tem um Jesus humilde, mas você também tem um Jesus glorioso, você tem um Jesus que é aquele que vem em fraqueza humana, mas aquele que rege o universo e é todo poderoso. E aí você olha para o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo é uma bela sinfonia, porque dependendo da voz que você está olhando, você vai ter uma melodia diferente. E esse texto que nós acabamos de ler, ele tem pelo menos duas linhas melódicas que eu amo,
que é quando o Senhor Jesus Cristo ele está sendo apresentado como um cordeiro, mas também como um leão. O Senhor Jesus Cristo ele é cordeiro e o Senhor Jesus Cristo ele é leão. Nesse texto nós encontramos essas duas facetas, e embora o Senhor Jesus Cristo ele seja apresentado como cordeiro em outros lugares da palavra de Deus, por exemplo, você vê lá em João, né? Você vê, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio profeta João Batista falando isso, mas você também tem Jesus como leão. E o interessante é que esta é a passagem do Novo Testamento, uma das únicas passagens do Novo Testamento que trata o Senhor Jesus Cristo como um leão. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado para ouvir essa sinfonia que está sendo tocada aqui nesse capítulo, porque se a gente não aproveitar e não souber ouvir cada linha que está sendo tocada aqui, a gente não vai conseguir apreciar e ver quão belo é o nosso Senhor Jesus. E como eu disse, a gente é um pouquinho masoquista na nossa vida cristã. A gente é masoquista na nossa vida cristã porque a gente, de maneira geral, a gente tende a afirmar um Jesus coitadinho, né? Um Jesus pobre, que tomou chicotada, que morreu. Aí, eu não sei quantos de vocês estão acompanhando aí, outro dia o Papa foi visitar lá o Evo Morales, né? Aí o Evo Morales entregou um Jesus crucificado lá no martelo e na foice, aí deu todo um rebuliço lá e tal. E a gente só foca nesse aspecto, neste lado, nesta faceta do Senhor Jesus Cristo. E eu tomei uma firme decisão na minha vida ministerial algum tempo atrás, de não pregar só o Jesus crucificado. Porque quando a gente chega no Apocalipse, que é o Jesus de hoje, aquele homem glorificado que está sentado à destra do Pai hoje, a gente vê ele como alguém que é poderoso, aquele cujos cabelos são brancos como a neve, a voz é como o som de muitas águas, os seus olhos são como fogo flamejante, e da sua boca sai uma espada de 2 gumes. A gente não fala muito desse Jesus glorioso. A gente tem esse síndrome de PT na nossa cabeça, aí a gente quer ser coitadinho, né? Aí até o nosso cristianismo é um cristianismo de coitadismo, e até o nosso Jesus é um Jesus fraquinho, aquele Jesus que está na cruz, aquele Jesus pobre, aquele Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça. E a gente se esquece que a vida cristã, ela também nos oferece uma faceta do Senhor Jesus Cristo que deve nos inspirar, que é um Jesus Cristo vitorioso, que é um Jesus Cristo glorioso, que é um Jesus Cristo que é Deus sentado à destra do Pai. E a gente vive com esse nosso coitadismo cristão, mas eu também não estou pregando triunfalismo. Porque o que é o triunfalismo? É você só focar que eu sou mais que vencedor, porque Jesus é mais que vencedor, e isso e aquilo, e Jesus tem que me dar dinheiro, e Jesus tem que me dar poder, e Jesus tem que me dar, trabalho novo, carro novo, coisa que eu preciso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a gente não contempla mais o Senhor Jesus Cristo como Ele verdadeiramente é. E por causa disso a gente vive uma vida medíocre espiritual. E por causa disso a gente não consegue mais olhar para Jesus em todos os seus ângulos, em toda a sua beleza. Então eu vim dizer para você, vim propor um sermão para você, que é um sermão que talvez vai mexer com seus brios. Porque essa noite eu vim apresentar para você um Jesus que é o Cordeiro, mas que também é o leão. É o Jesus que se entrega para ser imolado, mas também é um leão que ruge forte, é um leão majestoso, é um leão forte e glorioso, e é este leão que hoje está sentado à destra do Pai, é este leão que está sendo adorado pela igreja na era presente. Eu não sei se isso nunca inspirou você, mas na minha experiência cristã, uma das coisas que mais me enchem o coração é saber que hoje há um homem. Jesus não saiu do corpo quando foi assunto ao céu, deixou o corpo dele aqui na terra e foi para o céu. Não, ele foi com corpo, em corpo. Então hoje nós temos um homem, como eu e você, que hoje ele está sentado à destra do Pai, hoje, neste momento.
homem, e este homem rege todo o universo. Você já parou para pensar que o Sol, as estrelas, os astros, os asteroides, a última sonda da NASA chegou em Plutão. Plutão obedece à voz de um homem. As estrelas obedecem e são chamadas pela voz de um homem. O Sol, ele nasce no Oriente e se põe no Ocidente pelo comando de um homem. Esse é o Jesus que nós adoramos e que muitas vezes nós esquecemos. Mas entrando no texto, deixe-me mostrar algumas coisas para você que esse texto fala. E a primeira linha dessa melodia chamada Jesus Cristo é a melodia da soberania. Olha só o que diz o versículo: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, e este daqui é o Deus Pai. Deus Pai está sentado no trono, e na sua mão ele tem um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E quando a gente discute na teologia o que esse livro significa, várias possíveis interpretações elas são propostas, mas aquela que me parece ser a mais correta para interpretar esse texto é a interpretação que diz que este livro diz respeito não ao livro da vida, tá? Muita gente acha que este livro é o livro da vida. Não, este livro não é o livro da vida. Porque se você chegar no capítulo 6, você vai ver que estes selos, eles vão sendo abertos, e este livro vai sendo lido, a história que está nesse livro está sendo lida, e o que nós vemos a partir do capítulo 6 é a manifestação de juízo de Deus. Nós vemos o fato de que cavaleiros eles vêm de maneira simbólica, representando Deus derramando o seu juízo sobre a terra. Então este livro, ele é um decreto da justiça de Deus, ele é a história da soberania de Deus. Este livro conta uma história, narra a soberania de Deus. Aí você deve estar pensando, o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Aí eu vou dizer para você, sabe aquele momento que você acha que Deus não está no controle de todas as coisas? Quando, hoje é dia 20, né? Já começou a faltar dinheiro no 19, né? Amanhã é dia 20, né? Amanhã começa a pindaíba, né? Do mês. Sabe quando começa a faltar a grana na conta? Aí você fala assim, puxa vida, Deus ele não está, acho que Deus ele anda meio, acho que ele esqueceu de alguma coisa lá por cima lá. Aí você começa a desconfiar quando a tua mulher vira para você e fala assim, eu não quero mais ficar com você. Aí você começa a desconfiar da soberania de Deus quando as coisas começam a dar erradas. Porque crente ele começa a discutir e duvidar da soberania de Deus exatamente quando as coisas dão erradas, né? Quando a coisa está tudo certo, a gente, Deus, beleza, né? Tranquilaço. Agora começa o pau a quebrar, meu amigo. A gente começa a duvidar da soberania de Deus. A gente começa a questionar a soberania de Deus. A gente começa a se perguntar, será que Deus ele de fato está no controle de todas as coisas? Será de fato que Deus ele está reinando soberanamente? Porque parece que minha vida está um caos. Porque parece que minha vida está uma bagunça. Parece que minha vida não andou de cabeça para baixo. Vocês não são assim, não? Eu sou. Mas você é pastor. Pois é, mas pastor também tem essas dúvidas de vez em quando. Pastor também às vezes fica assim, a minha teologia diz que Deus é soberano, mas na minha vida não está muito soberano não, viu? Vou contar um caso para vocês. Quando eu morava lá nos Estados Unidos, eu descobri o que era ser adulto. Até então, né, garoto, sabe, papai ajuda, mamãe ajuda, tá tudo certo, né, apertou alguma coisa. Aí eu fui morar numa terra que eu não sabia falar o inglês direito. Quer dizer, sabia, mas não era fluente. Não tinha grana. Aí Deus me levou lá para fazer aquele mestrado lá. Aí cheguei lá. Alguém sabe aqui como é que é cabide em inglês?
Eu entrei no meu apartamento cheio de mala, e eu precisava do quê? Cabide. 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 Coisa simples, cabide. E aí, e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou arrumar um cabide num lugar onde eu não sei como fala cabide em inglês? Aí bati no meu vizinho. Aí bati lá no meu vizinho, o vizinho, hello, suava, hello, hi, suando, frio. Aí eu virei e falei assim, alguma coisa do tipo, eu estou procurando, falei em inglês, aquele negócio que a gente pendura roupa. Aí a moça, foi uma moça que me atendeu, ela não fez cara de que não tinha entendido, falou, o que esse brasileiro, esse cucaracha está falando aqui, cara? O meu inglês macarrônico. Aí meio que não entendeu, ela chegou, eu falei que queria o negócio que pendura a roupa, ela me trouxe um cabo de vassoura. Aí aquilo começou a me bater uma revolta no coração. Deus, eu não consigo falar cabide em inglês. Quer saber de uma coisa? Vou no mercado. Fui para o mercado. Entrei no mercado, fui na seção lá onde achava eu que tinha cabide. Aí cheguei no lugar, não tem cabide. E aí falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou deixar minhas roupas em caixa, deixar jogado no chão, tem um baita de um armário lá enorme. E aquilo começou a me dar revolta. Deus, por que você me trouxe para cá? Eu não consigo arrumar um cabide. Eu não sei, por que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que voltar para a minha terra. Isso não acontece comigo lá. E comecei a murmurar. Aí encontrei um brasileiro no meio do mercado. Por quê? Porque ele estava com a camisa do Corinthians. Foi por causa disso. Quando eu vi a camisa do Corinthians, eu falei, tem corintiano nos Estados Unidos? Aí achei um corintiano lá. Aí eu estava meio em dúvida, assim, se eu falava ou não falava, né? Porque era meio... Aí eu falei, rapaz, que ele não tinha muita cara de brasileiro, assim, sabe? Aí eu olhei assim, ele olhou para mim. Aí eu não sei o que ele ficou pensando, o que esse cara que está olhando para mim, né, sei lá. Aí eu fui na cara e na coragem, falei, cara, você é brasileiro? Eu falei em português para ele, eu sou, eu falei, velho, preciso comprar cabide. Você sabe como é que fala cabide em inglês? Ele virou para mim e falou, não sei. Eu tô de férias aqui em Dallas, velho. Eu falei, cara, eu acabei de me mudar. Aí fui para casa frustrado, eu batia no volante do carro, falava, meu Deus do céu, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que tu estás nessa hora? Não é tu que cuida até do voo do passarinho, que o nosso cabelo está contado, você não está vendo que eu estou precisando de um cabide? Eu estou precisando de um cabide, Deus. Aí eu lembro que eu estava com um carro alugado. Aí eu estacionei o carro alugado no estacionamento lá do prédio onde eu morava. Aí eu tinha feito umas compras e tal. Aí eu tirei as minhas compras, subi pro meu apartamento. Aí de repente tocou o interfone. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora outro parto para atender o interfone. Aí atendi o interfone. Aí era um rapaz que tinha descoberto que eu era um brasileiro que estava chegando lá por Dallas, que estudava na mesma escola onde eu ia estudar. Aí ele falou, cara, você está precisando de alguma coisa aí? Descobri que você é brasileiro, então quero te ajudar, você está chegando, chegou faz quanto? Eu falei, cheguei ontem. E aí, ele falou, o que você precisa? Eu falei, cara, eu preciso de cabide. Preciso pendurar minha roupa, cara. Aí ele falou, beleza, cara, eu tenho uns cabides sobrando aqui, eu vou te providenciar. Eu lembro que ele entregou o cabide para mim, eu comecei a chorar. Falei, Senhor,
eu estou totalmente à tua mercê. É nessa hora que você vai ter que ser soberano na minha vida, porque eu não consigo. Eu não sei nem falar cabide em inglês. Aí depois de um tempo eu descobri que era hanger, cabide, anota. Tá? Hanger. E aí eu descobri. O que eu estou querendo dizer para você, querido? A gente só contempla de fato, plenamente, a soberania de Deus quando a gente reconhece o quão pequeno e o quão medíocre a gente é. Porque enquanto a gente se acha, enquanto a gente consegue falar cabide, enquanto a gente tem dinheiro na conta, enquanto a gente acha que está tudo bem, enquanto a gente se basta, a gente não consegue reconhecer a soberania de Deus. A gente não consegue reconhecer que existe um homem sentado no trono e que ele tem a história no seu livro escrito e da mão dele não fugiu. Eu vim mostrar para você um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas e que o seu plano não falha e que o seu decreto e a sua vontade, ela sempre vai acontecer. Eu vi aquele que está sentado no trono. Queridos, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é que é o teu dilema. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei se você precisa de um cabide ou de alguma coisa maior. Mas eu vim dizer para você, o seu Deus, Ele está sentado no trono. E o livro está na mão dele. Segunda linha. Diz respeito agora à suficiência de Cristo. Soberania, tudo S, suficiência. Porque o anjo vai perguntar: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Quem é que dá conta disso? Quem é que consegue? Quem é que pode? Quem é que tem moral? Quem é que tem a credencial para fazer isso? É isso que o texto está perguntando. Deu para entender? É isso que o texto está perguntando. É isso que o anjo, quem tem a credencial? E aqui a gente precisa entender bem o que é esse negócio de credencial. Credencial, quantos de vocês têm uma CNH? Carteira Nacional de Habilitação. Levanta o braço, isso. Isso quer dizer que se alguém parar você na rua, se um policial parar você na rua, ele vai pedir para você a credencial para você estar dirigindo o veículo que você estiver dirigindo. E sem aquela credencial, você não é digno de dirigir um carro. Pela lei brasileira, você não tem aquilo que é necessário para fazer isso. Em outras palavras, o anjo está perguntando: quem é que tem a credencial? Quem é que pode? Quem é que tem a credencial? E aí o João, que está narrando essa história, ele começa a ver e ele começa a concluir que, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito. Sabe aquela ideia de que, ninguém vai conseguir fazer isso. Não vai dar certo. Vai acabar aqui a brincadeira. Aí ele pergunta a credencial. Aí ele pergunta: e agora quem tem a credencial para fazer isso? Ninguém. E o ancião então me disse: não chore, eu vou te dar a credencial, eu vou te mostrar quem tem a credencial. Eis que o leão
da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí a gente precisa entender essa figura que está sendo montada aqui, gente. O que é um leão? Um leão, você não precisa treinar ele para ele ser feroz. Um leão, você não precisa incitar um ferão para que ele seja feroz. Você não precisa ensinar um leão a ser feroz. Você não precisa colocar um leão numa jaula e falar, seja feroz. Por quê? Porque o leão naturalmente é feroz. É da sua natureza, da sua condição ser feroz. Você não precisa gritar assim, para um leão. Porque o leão pega. Solta que ele pega. Solta que ele pode. O leão é o que elimina a presa. O leão, ele está no topo da cadeia. Se não tivesse homem matando leão por aí, não ia ter outro animal que matasse leão. Porque ele está no topo. Ele domina. Ele é feroz. E para abrir o selo, para pegar esse livro da mão do Deus Pai, tem que ser feroz. Tem que ter a credencial. Tem que falar, eu sou o leão. E apontar para a justiça, porque o leão de Judá é aquele que faz a justiça de Deus. E aí, queridos, a gente precisa entender, e agora vai começar o negócio. Se alguém um dia perguntar, tem alguém aqui que é da área do direito? Não? Se um dia alguém perguntar para um advogado e falar assim, o que é justiça? Aí sabe o que esse indivíduo vai responder para você? Ele vai começar a filosofar. Ele vai começar a filosofar e ele vai começar a falar coisas do tipo assim, não, veja bem, justiça é você dar o que é de direito, é você estabelecer a equidade, justiça é isso, aquilo outro. Aí se você perguntasse para um rabino do Antigo Testamento, ou para alguém que vivesse ali no período da igreja primitiva, o que era justiça? Ele ia dizer assim, justiça é arrumar o que está quebrado. Justiça é arrumar o que está quebrado. Justiça na Bíblia diz respeito a arrumar o que está quebrado, religar o que foi separado, ligar o que está desligado, reconstruir o que está destruído, reformar o que se acabou, se deteriorou. Isso é justiça. Justiça é isso, é restauração, é religar, é reestabelecer. E aí você deve estar perguntando, mas por que você está falando isso, Isaac? E eu vou dizer para você, porque quando o Senhor Jesus Cristo ele se apresenta como leão, ele está dizendo, a Bíblia está falando que o leão é aquele que promove a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela promove a restauração por duas maneiras. A primeira delas é você trazendo a justiça cabal, estabelecendo a justiça, retribuindo o mal. Então, alguém me roubou, esse tem que ir para a prisão. Justiça. Mas não somente isso, a justiça também. Alguém me roubou, eu preciso receber de volta o que me foi restituído. O que me foi tomado, precisa haver a restituição. E o Senhor Jesus Cristo é este que restitui, é este que vinga, é este que faz acontecer o que deve acontecer. Só que o grande problema, queridos, é que a gente vive numa época de sentimentalismo e ninguém quer falar de justiça. Sabe por quê? Porque todo mundo tem medo de justiça. A gente vive uma época de sentimentalismo, aí a gente pega o bandido, em vez de mandar ele para a cadeia, a gente fala, não, vamos educar o bandido. Aí o cara na igreja está zoando, o barraco está pegando a secretária, não, ele merece amor, ele não merece justiça. Aí o cara está fazendo tudo errado, não, vamos orar e amar. Não, justiça. O Senhor Jesus Cristo, como leão, Ele é aquele que faz justiça. Ele é aquele que retribui.
Ele é aquele que vinga, é a pessoa da Trindade, Ele é o justo juiz. Essa é uma faceta do caráter do Senhor Jesus Cristo, que é muito pouco falada nas igrejas hoje, porque como a gente gosta de pecar bastante, a gente não gosta de falar de justiça, porque quando a gente fala de pecado mesmo, a gente for tratar pecado, aí a gente vai ter que começar a falar de justiça, porque a gente vai ter que chamar o cara que está pegando a secretária e falar: amigão, o negócio é o seguinte, você não tem que pegar a secretária não, e a gente tem que trabalhar com justiça. Ai, mas isso é tão sem amor. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é um leão. E a gente vive uma era de sentimentalismo. A gente vive uma era que a gente, não pode falar um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais alto que este daí é uma pessoa que não tem amor. Se amor justifica qualquer coisa, qualquer prática, qualquer fundamento, qualquer comportamento, não exija mais que o teu marido ou que a tua esposa seja fiel a você, que trate você com justiça. Deu para entender? Se o amor, ele está dissociado da justiça, não reclama se o teu marido meter um chifre em você. Mas espera aí. É porque amor pressupõe a justiça. Só pode dizer aqui que ama aquele que pratica a justiça. Só pode dizer que ama aquele que trata com justiça. Se o seu marido diz que te ama, ele vai te tratar com justiça, porque é assim que se manifesta o amor, é na justiça. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que o amor, ele não se alegra com a injustiça, porque o amor, ele é promotor de justiça. E o grande problema dos nossos dias hoje é que a gente vive uma era de sentimentalismo em que a gente não pode mais falar de pecado. Outro dia eu fui falar num evento lá na Igreja Batista do Povo em São Paulo sobre homossexualidade. Aí eu fui lá, abri a Bíblia e preguei. Aí os caras não gostaram muito lá. Chegou umas 3, 4 mensagens lá para mim: que você é homofóbico, pastor. Você não ama as pessoas. Você, pastor, não é uma pessoa que cuida e que é pastor. Você não é pastor. Falaram assim para mim, porque pastor ama. Aí eu respondi para a mocinha que estava tão indignada comigo, falei: você é casado? Ela falou: sou. Então não espere que seu marido seja fiel a você, porque você diz que ele te ama, ele pode fazer o que ele quiser, porque amor não pressupõe justiça mesmo. Agora, se amor também envolve a justiça, aí você pode esperar que ele não te traia, que ele te trate de maneira justa, que ele te honre, que ele cuide de você, que ele faça justiça para com você. Se não, meu amigo, esquece. Porque amor sem justiça é sentimentalismo. Agora, justiça sem amor, sabe o que é? É brutalidade. Por mais que você esteja certo e você tenha certeza da sua convicção, se você pratica justiça sem amor, isto é brutalidade. Aí você deve estar perguntando: mas o que isso tem a ver com o texto? Tem a ver com o texto com o fato de que o Senhor Jesus Cristo, Ele também é Cordeiro. E aí o Senhor Jesus Cristo, como leão, aquele que é o justo, e como Cordeiro, aquele que ama e se entrega, aquele que se deixa abater, este consegue de fato juntar os dois conceitos de amor e de justiça. Ele ama profundamente, mas produz plena justiça. E porque ele ama, ele trata o problema. Eu ia ser o pior noivo ou o futuro marido da Isabela, se um dia eu chegasse para a Isabela e não me incomodasse, eu não chegasse nela e falar: amor, tem essa coisa do seu caráter que eu acho que a gente precisa trabalhar. E ela a mesma coisa. Chega Isaac: olha, o negócio é o seguinte, quando você entra na marginal e o trânsito te pega, cara, você tem que deixar de ser iracundo, estressado, que pega. Você é um estressado. Você falta querer matar o motoboy que está batendo no teu retrovisor. Aí eu vou virar para a Isabela e falar: ai não, você não me ama porque você não me aceita como sou. É exatamente porque ela me ama que ela põe o dedo na ferida e fala: muda, cara. Dirige que nem alguém que seja redimido. Que Jesus controle você também, o teu ego, o teu temperamento no volante. Aí eu sei que ela me ama. Ela fala: meu, para.
Isso é amor. Porque amor pressupõe a justiça. E quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, eu sou o leão e eu sou o cordeiro, Ele está dizendo, se tem alguém que conseguiu juntar a faceta plena de amor e de justiça, este sou eu. Porque o que é o cordeiro, queridos? O cordeiro é um animal que a gente tosquia para arrumar roupa, que a gente mata para comer. Cordeiro é o animal que precisa, é o menor. Enquanto o leão está lá em cima na cadeia, o cordeiro está lá embaixo. Enquanto o leão é grande e magnífico, o cordeiro é pequeno, precisa de atenção, precisa de pastoreio, precisa de cuidado. Enquanto o leão é poderoso, o cordeirinho é manso. E só aquele que é cordeiro pode se oferecer por pecadores. Só aquele que ama incondicionalmente e promove plena justiça consegue dirigir a igreja e falar, olha, eu tenho o direito de pegar o livro que está na mão do Pai, porque eu sou aquele que plenamente ama e eu sou aquele que produz plena justiça. Porque as minhas credenciais para tomar o livro da mão do Pai em seu trono são o amor e a justiça. A minha credencial diz que eu sou o leão e a minha credencial diz eu sou o cordeiro. E aí você deve estar pensando, o que isso tem a ver com a minha vida? E eu quero terminar com uma reflexão muito básica, muito elementar da vida cristã que a gente sempre esquece. Sabe qual é? O Senhor Jesus Cristo nos enviou ao mundo como ovelhas, como cordeiros. Só que não somente como cordeiros, mas como cordeiros e ovelhas em meio de lobos. E cordeiros em meio de lobos vão ser feridos. Ovelhas em meio de lobos vão ser dilaceradas. Ovelhas em meio de lobos vão ser perseguidas. Ovelhas em meio de lobos vão ter os seus membros arrancados. Ovelhas em meio de lobos vão sangrar. Ovelhas em meio de lobos vão sofrer. Ovelhas em meio de lobos vão ser aquelas que vão padecer. É por isso que o Senhor Jesus Cristo ele diz que assim como eles perseguiram a mim, eles perseguirão a vós outros. Mas sabe qual que é a credencial para você ser perseguido? É se você ama, se você é cordeiro, se você é alguém que manifesta este caráter de Deus, do Senhor Jesus Cristo, imita o amor do Senhor Jesus. Ame. Eu tinha um professor no seminário que ele falava, na dúvida, ame. É isso. Não sabe o que fazer, teu filho está botando o mundo de cabeça para baixo, está lá na droga, indo para a balada todo final de semana, não sabe o que fazer, ama teu filho. Porque amar ele significa que você vai agir com justiça, amar ele significa que você vai querer o bem dele, amar ele significa que você vai querer trabalhar em disciplina, em graça. Pastor, eu não aguento mais a minha mulher. Não aguento mais a minha mulher. Já ouvi isso, sei lá, nesse último semestre, umas 4 vezes. Não sabe o que fazer? Não sei o que fazer, pastor. Ama a tua mulher. Não, eu acabei de falar para você que eu não aguento mais ela. Eu falei, exatamente por isso, ama. Seja cordeiro. Seja cordeiro. Um casal do meu PG. A esposa descobriu que ele estava tendo agora é caso online, via WhatsApp. Era um caso online. Ele nunca tinha traído no fato, mas lá no WhatsApp o negócio tenso. Lá no WhatsApp o cara mandava umas fotos para ela mandava umas fotos para ele, era um negócio assim sujo.
Aí a esposa virou para mim e falou assim: pastor, eu não sei o que fazer com meu marido. Aí eu virei para ela e falei: ama teu marido. Como é que eu vou amar esse traste, pastor? Porque você é uma ovelha no meio do lobo. Porque o chamado do Senhor Jesus Cristo para você é você ser ovelha no meio do lobo. Ah, mas eu não sou trouxa. Eu falei: não sei, eu não estou dizendo para você ser trouxa. É porque se você amar o teu marido, você vai cuidar dele, você vai ajudar ele, você vai querer o bem dele, você vai colocar o pé na cara dele e vai falar: ô, para de ser safado. Eu virei e falei isso para ele, ele não gostou muito. Eu falei: você é um safado, você não vale nada, você não vale 10 conto. Ele não gostou muito de ouvir isso. Aí ela também não gostou muito de ouvir quando eu disse: ama o teu marido agora. Porque me parece que ele se arrependeu, me parece que ele largou, me parece que ele está dando fruto de arrependimento, agora ama. Ah, mas eu não quero, não sou trouxa. Eu falei: não é ser trouxa, é ser ovelha no meio de lobo. Seja uma ovelha no meio de lobo. Porque no dia que você decidir amar, você vai decidir ser vulnerável. Você vai decidir se dar para bater. Você vai decidir ser cordeiro. E quais são as credenciais para prestar um culto eterno? Zelar pelo leão e viver como cordeiro. Manifestar uma prática de justiça na sua vida e amar incondicionalmente. Se entregar como ovelha no meio de lobos e lutar pela justiça do leão de Judá. O culto eterno que termina com um cântico que diz assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e quem morre é cordeiro, quem entrega a vida é cordeiro, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Só que é só leão que pode conferir autoridade, porque é o leão que diz assim: tu os constituístes reino e sacerdotes. Quem constitui alguém é quem tem autoridade. Enquanto ele é aquele que morre e que padece como cordeiro, ele é o leão que constitui a igreja como reino e sacerdócio, e fala para a igreja: igreja, amem, igreja, zelem pela justiça, igrejas, sejam iguais a mim, como eu espero que vocês sejam, manifestando amor e justiça. Porque é assim que vocês prestam um culto eterno ao seu Deus. A verdadeira adoração, ela só acontece na esfera do amor. A verdadeira adoração, ela só acontece na esfera do amor. Só que todo amor pressupõe justiça. Só é amor se é justo. Então, em Apocalipse capítulo 5, nós temos um convite à adoração. Nós temos um convite ao culto eterno. Nós temos um convite a nos juntar a estes 24 anciãos, a esses 4 seres viventes, e viver em culto eterno aquele que é o cordeiro e aquele que é o leão. Mas por quê? Porque essas são as credenciais da verdadeira adoração. Estas são as credenciais do verdadeiro culto. Somente aquele que ama a injustiça oferece a Deus verdadeiro louvor. Só aquele que ama a injustiça oferece a Deus uma adoração aceitável. Só aquele que ama a injustiça entra na presença de Deus de modo digno. Assim como aquele entrou na presença do Pai para pegar o livro como leão, mas também como cordeiro. Baixe sua cabeça. Voltamos para o básico. Voltamos para o elementar. Amor e justiça. O cordeiro
e o leão, como as credenciais da verdadeira adoração, como as credenciais do culto eterno. Eu tenho certeza que um dia você já orou: Senhor, eu quero que a minha vida seja uma adoração a Ti. A resposta de Apocalipse capítulo 5 para você é: então ame, então seja justo, seja como o leão e seja como o cordeiro. Porque as credenciais para adentrar na sala do trono são essas: amar profundamente e viver em justiça e retidão. Amar profundamente e ser íntegro. Viver segundo o paradigma do leão e viver segundo o paradigma do cordeiro. Se há alguma verdadeira adoração no cristianismo, essa adoração é aquela que brota de um coração que ama e que é justo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê as facetas da graça, do amor, da justiça. E quão belo o Senhor Jesus é por amar profundamente como um cordeiro e se manifestar como um leão. Quão inspirador é adorar aquele que se apresenta como um cordeiro, mas há de se manifestar no final dos tempos como um leão. Ajuda, Pai, que a nossa espiritualidade, o nosso cristianismo não seja medíocre, que a gente pare de ser medíocre na nossa espiritualidade, na nossa adoração, porque nós não Te amamos, e porque não Te amamos, não andamos em retidão, não andamos em justiça. Então nos dá, ó Pai, um coração cheio de amor por Ti, cheio de justiça, que a nossa vida seja marcada pela prática da justiça, da restauração, da restituição, do religamento daquilo que foi destruído, para que possamos viver como o Senhor Jesus Cristo espera que nós vivamos. E assim, ó Pai, oferecer um louvor e uma adoração e uma vida agradável a Ti. Tem misericórdia de nós, derrama a Tua graça sobre nós, porque confiamos que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz como um cordeiro para nos apresentar diante de Ti, santos, perfeitos e inculpáveis, no último dia, quando Ele virá como um leão. Então nos abençoa e nos guarda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.